bem com vocês? Graça e paz. Eu sou a missionária Ana Cláudia, voluntária da Missão Josué, e estou aqui para compartilhar um pouquinho do meu testemunho para que você seja encorajado também nessa noite, ok? Vamos começar pela minha conversão. Quero compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência. Eu me converti em 1993, né? Já tem um tempinho. E desde que eu me converti, eu tive aquela certeza plena daquilo que eu queria para a minha vida, caminhar com Jesus até que Ele venha. Isso foi uma certeza que ninguém podia tirar. E quando eu decidi me batizar já muito cedo, fui questionada e eu respondi, não, eu vou aprender sobre Jesus até que Ele volte. Mas a minha decisão eu já tomei. E tem sido assim, né, até o dia de hoje. E logo depois da minha conversão, veio o chamado. E é isso que a gente vai falar um pouquinho mais de tempo, sobre o chamado. Todos nós temos algum tipo de chamado, né? Para trabalhar na seara do Senhor. No meu caso, o chamado foi para as nações, o chamado para missões transculturais. E eu quero compartilhar com vocês que a minha vida na época em que eu fui chamado, cerca de uns 3 anos depois da minha conversão, quem olhasse veria que não teria nenhuma condição daquilo se cumprir na minha vida, né? Porque eu vivi algumas experiências bem complicadas de vida e era bem difícil de entender, né, os propósitos de Deus. Eu mesmo não entendia como eu iria chegar às nações. Eu tinha filhos pequenos, eram 4 filhos pequenos, né? Naquela época 3, depois veio mais um e muitas outras situações. E hoje, depois de um tempo de espera, porque todo chamado, né? Tudo que o Senhor te comissiona a fazer e Ele mostra para você aquilo que você vai ser no seu reino e vai realizar, tem um tempo de espera e de preparo, de amadurecimento. Então, esse tempo de impossibilidades foi um tempo de amadurecimento. Eu vivi muitas experiências com o Senhor, passei por desertos escaldantes, passei por muitas provações na vida, muitas dificuldades, foram muitas lágrimas, muito tempo de oração, até ver muitas situações que me envolvia, né, mudando. Teve tempo até de eu questionar o Senhor, né, o porquê só eu. A gente tem isso, né? Só eu, todo mundo se converte agora já está, né? A vida já deu uma virada, né? As coisas já foram para os seus devidos lugares. E no meu caso demorou bastante tempo, né? E eu costumo dizer que quando você está construindo um edifício, leva muito tempo na fundação, né? Então esse tempo de preparo foi um tempo bem demorado, né? Aos meus olhos, né? Mas aos olhos de Deus passou assim, né? E depois que tudo passou, eu vi que foi realmente bem rápido. Até que, em 2015, eu conheci a Missão Josué. E eu vou contar um pouquinho dessa experiência. Foi muito engraçado as formas que Deus faz as coisas, né? É bem interessante. Eu fui ajudar um amigo, uma coisa que está sempre no meu coração é ajudar pessoas, fazer pontes, fazer esse link, isso é da minha natureza. E tinha um amigo, ele trabalha na ONU e ele iria para a Conferência do Clima em Paris. E eu lembrei que a minha pastora discipuladora, a Rosana, ela tinha mandado um pôster da Missão Josué dizendo de uma viagem missionária que teria para a França. Aí eu estava orando por esse meu amigo que estava com a dificuldade, que por causa da secretária, né, que tinha demorado um pouquinho a comprar a passagem, ele tinha perdido a hospedagem que ele teria direito. Então ele tinha passagem, eles tinham a passagem, mas não tinham mais direito à hospedagem porque não confirmaram no tempo certo. E aí eu lembrei, eu falei, Rosana. Aí perguntei a Rosana, você pode me ajudar? Quem está lá, será que conseguiria? Não sei se está perto, se é perto de Paris. E aí ela falou, olha, eu vou perguntar ao pastor Charles, que é o presidente da Missão Josué. Ela perguntou a ele, deu referências a meu respeito, porque ela é a minha discipuladora, ela me conhecia bem. Aí o pastor autorizou a dar o contato dele e conversou comigo e falou assim, olha, vou marcar para você vir aqui com o seu amigo, porque eu confio no testemunho que a Rosana deu de você.
mas eu preciso conhecer o seu amigo e tudo, vamos ver o que a gente pode fazer. E assim aconteceu. Conheci a Missão Josué e foi algo muito interessante que ao longo do testemunho a gente vai contar no que deu essa aliança que estava começando e eu nem sabia. Logo depois, foi 2015, né, final de 2015, eu parti para a primeira viagem missionária através da Missão Josué. Primeira viagem missionária transcultural, né? Porque durante o tempo de espera e amadurecimento, nós trabalhamos muito de forma local. A gente fazia trabalhos de evangelismo, né? Fazíamos também trabalho no projeto Missão 1, onde a gente ia para outros estados do Brasil, mas a primeira viagem transcultural, que realmente era o chamado que eu sabia que Deus tinha para a minha vida, foi em 2016. Foi em fevereiro de 2016. A Rosana ainda falou para mim assim, olha, você só tem cuidado, porque daqui a pouco ele vai querer te enviar para alguma viagem missionária. E não deu outra, né? Ele começou a falar dos projetos, apresentar a missão e me convidou a participar. E dali eu falei com o meu pastor, e falei para ele que tinha essa possibilidade, esse campo aberto, mas até então estava bem desacreditada, porque, assim, desacreditada que eu iria naquela viagem. Estava num tempo da minha vida bem escasso financeiramente, estava 2 anos sem receber nenhuma entrada financeira. Então, assim, era totalmente impossível, né? E isso em 2016, anota aí, que aí você vai ver como é que Deus faz. E aí o meu pastor na época ouviu eu falando, né? Eu falei para ele que tinha essa possibilidade, se tivesse alguém para enviar, que poderia ser enviado, estava aceitando voluntários, mas se quisesse me enviar, eu estaria disponível. E aí passou acho que 1 ou 2 meses, não lembro, e quando foi em dezembro, ele falou para mim assim, olha, irmã Ana Cláudia, nós vamos enviar você nessa viagem. E assim, eu fiquei muito alegre, e aí comecei a fazer tudo correndo, tinha experiência de comprar passagem, nada. Aí fizemos tudo correndo, compramos passagens, nos organizamos e fomos à primeira viagem missionária, que foi para o Chile, em 2016. Uma experiência tremenda, né? A gente viajou para o Chile em 2016, 2017 e 2018. E cada viagem era uma experiência nova. E a Missão Josué tem uma história, né, de aliança com o Chile, uma história muito interessante, né? É um país que caminha junto. Os voluntários da Missão Josué geralmente é compartilhada a equipe, né? Geralmente é 50%, 50%, ou então 70% de brasileiros, 30% de chilenos. E é uma coisa linda essa aliança que Deus formou, né? E eu entrei nessa aliança em 2016, porque a Missão Josué já estava trabalhando já há muito tempo dessa forma. E foi uma experiência linda, não sabia falar o espanhol, nada. Pensa em alguém que não falava nada de espanhol nem de língua nenhuma. Euzinha. E aí chegamos lá no aeroporto, ainda o irmão que estava escalado para me buscar teve um desencontrozinho e eu viajei sozinha, mas glória a Deus que conheci uma boa samaritana no caminho, que hoje é um contato que a Missão Josué também tem lá em Santiago, do Chile. E dali eu comecei a ter contato com a cultura chilena e aprender muito sobre missões. A missionária Rosalinda me ensinou muito ali sobre missões transcultural, sobre a cultura chilena também e como trabalhar melhor, né? A gente já tinha experiência aqui no Brasil, mas lá a gente aprendeu a se adaptar à cultura. Esse foi o grande desafio quando chegou a hora de ir, porque até então experiências de campo a gente já tinha aqui, e guarde isso. Se você tem um chamado para ir para as nações, primeiro faça aqui, ok? E aí depois, né, como eu falei, foi a primeira de muitas, a gente vai estar na Argentina no mesmo ano. Olha, para quem não tinha 1 centavo no bolso, quero contar essa experiência. E aí saiu foi uma pequena causa que eu tinha na justiça, não era muito dinheiro, mas saiu.
E a gente foi à Argentina, e lá nós fomos através de uma ONG, que não era uma ONG religiosa, só que ficamos na casa de amigos, né? Meus amigos, né? Filhos na fé até, e dali a gente conheceu um lugar bem carente, onde as pessoas careciam muito de Jesus e também do amor de Jesus expresso em obras. Aquela menininha que vocês viram na foto do meu lado, a Rocio, até hoje eu lembro dela. E em 2018 eu estive lá de novo, mas não como uma viagem para fazer algum trabalho, mas para o casamento desses meus amigos, né, oficialização. E nós voltamos lá por um trabalho rápido, né? E foi lindo ver a Rocio, porque a Rocio, ela falou para mim, assim, a gente estava trabalhando com as crianças e eu via que aquela menina estava com o dente muito sujo, muito sujo. E aí eu falei, como é que eu vou falar para ela? Eu sou agente comunitário de saúde, né? Estou afastada, mas já tenho essa experiência. Eu falei, como é que eu vou falar para essa menina sem constrangê-la? Aí eu comecei a falar, e encontrei uma maneira de falar sobre a escovação e tudo. E aí ela falou, tia, eu sei escovar, mas eu não tenho escova de dente nem pasta de dente. Ai, irmãos, a lágrima veio, eu tive que segurar. Ui, eu pensei que era só uma questão de orientação, mas era questão realmente de total escassez. Aí eu falei, você não tem? Ah, tá bom. Mas aí eu disfarcei para as crianças não perceberem, né? E não ficarem ridicularizando a menina. E ali a gente providenciou pasta de dente, escova de dente para a família toda. E quando eu voltei lá, no ano seguinte, eu vi aquela menina com o dentinho limpinho, e ela me abraçou, lembrou, né, do ano que eu estive lá, o ano anterior. Então, são experiências que a gente vive, né, que a gente não esperava. 2016 já começou dessa forma. Quando Deus falar na sua vida que chegou a hora, se prepare. Vai ser tudo de uma vez. E aí, depois da Argentina, nós tivemos também no Paraguai. O Paraguai foi no ano seguinte. Nós estivemos no Paraguai em 2017 e voltamos também no Chile. Lembra que eu falei que 2017 e 2018 estivemos no Chile? Essa foto é bem emblemática, né? Essa bicicletinha aí tem uma história. Pastor Charles conhece muito bem a história dessa bicicleta. Teve uma equipe que foi na frente e a outra que ficou para ir depois. E a equipe que foi depois teria a missão de trazer a bicicleta. Só que a bicicleta teria que despachar separadamente, teria que ter toda uma logística, né? Quando chegasse lá, a cidade não era perto do aeroporto, então transportar a bicicleta. Então a equipe foi muito engraçado, porque como já tinha muito brinquedo, a equipe pensou em deixar a bicicleta para doar aqui no Brasil, fazer alguma outra coisa. Mas aí o pastor Charles colocou no coração que aquela bicicleta tinha que ir, que tinha uma criança especial esperando por aquela bicicleta. E ele não deixou a equipe esquecer, né, da bicicleta. E a bicicleta foi. Glória a Deus que a bicicleta foi, porque alcançou essa família. Essa família é uma família de 3 irmãos, com uma história bem difícil. Não sabemos a fundo, porque quando fazemos viagens de curto prazo, não dá para a gente saber a fundo. Mas essa família tinha sérios indícios de que havia questão de abuso ou de violência, alguma coisa existia ali, e nós pudemos orar com aquela família, ministrar e falar com os líderes locais lá, porque ali no Paraguai é uma situação bem difícil. Essa questão de abuso é muito frequente, e também a questão da escassez de recurso também é uma coisa que chama bastante atenção. E essa família ficou tão feliz, esse menino que não ia com ninguém, não conversava, o menorzinho não falava com ninguém, por causa da bicicleta. Aquele menino pôde se deixar abraçar, porque ele não se deixava abraçar. Ele se permitiu abraçar e teve um contato maior conosco. Foi lindo, né? E depois disso teve a França. Na verdade, a França não foi bem depois disso, foi antes, né? Em 2016, mas em 2017 voltamos também. A França, a nossa história começou em 2016. Lembra aquele ano que eu estava 2 anos sem receber nada? 20 meses eu não recebia nada, nenhuma entrada, estava sendo sustentado pela graça de Deus. E não me faltava nada. Não me pergunte como isso acontecia. E Deus nos enviou para a França. Lembra que eu falei que eu recebi um pôster dizendo da missão da França? Pela Rosana, minha pastora? Então, foi essa viagem aí. Que eu nunca ia imaginar
que eu iria participar dela. Eu não imaginava nem que iria para o Chile. E eu sei que todo mundo estava se organizando para essa viagem e eu tive um sonho que eu ia correndo, a equipe ia primeiro e eu ia depois, correndo, armando a mala pelo caminho, mas eu chegava lá. E aí eu falei esse sonho para o pastor Charles, eu falei, eu posso participar das reuniões de preparação? Ele falou, pode. Eu falei, o senhor crê que se Deus realmente planejou, eu creio, se você crê, eu creio. Glória a Deus, né? Aí me enviaram a carta convite também no meu nome, mas eu não tinha nenhum dinheiro. Aí a viagem se aproximando e eu já triste. Falei, Senhor, o senhor falou, né? Mas até agora nada. E aí quando foi, acho que 15 dias ou 20 dias antes da viagem, saiu o comunicado que um processo da justiça do INSS tinha sido liberado. E aí eu poderia ir. E foi uma loucura. Comprei as passagens correndo, foi tudo correndo, e a equipe teve que embarcar, e eu tive que ir na outra semana, porque tem todo um trâmite de liberação, de ir lá no banco para poder agendar e tudo. E realmente, como eu sonhei, aconteceu. Eu lembro que o Uber que ia me levar no aeroporto chegou antes de mim lá em casa. Eu tinha ido comprar mala, comprar um celular novo, que meu celular mal atendia a ligação. E aí eu saí, eu falei, moço, espera aí que eu só vou botar a roupa na mala, vou tomar um banho e já venho. Foi exatamente assim. E aí, quando ele foi para o aeroporto despedir dos meus filhos, abracei. Quando ele estava indo para o aeroporto, eu em oração para não chegar atrasada, e cheguei lá e foi benção. Essa cruzada foi benção. Né? Esse foi 2016, 2017 nós também tivemos lá. E 2017, tanto 2016 como 2017, né? A gente tem uma forma de trabalho muito cultural na França, porque a Europa ela tem uma vertente cultural muito grande, né? Então, tanto lá em 2016, que a gente fez a apresentação na praça de dança, os chilenos, os brasileiros também, teatro também, como em 2017, você vê nessa foto de baixo, né, que a gente está vestido de quadrilha. Você sabia que a quadrilha teve a sua origem na França? Os franceses, é uma dança francesa a quadrilha. Então, quando nós fizemos essa apresentação lá, e inclusive calhou que foi aniversário de casamento dos pastores, Adramita e Renato, e a gente festejou assim, ela se vestiu de noiva, né, ele de noivo, fizemos o casamento na roça, foi um francês que fez o casamento, né? E a gente fez a dança da quadrilha adaptada, né, aqui do Brasil, porque é lógico que o francês não dança quadrilha exatamente como a gente dança. A gente pôde mostrar essa conexão da cultura, né, muito legal. E aí depois a gente foi, nesse mesmo ano, nessa mesma viagem, a gente fez uma viagem de sondagem a Portugal. A gente foi lá para sondar a terra, o pastor Charles tem muita vontade de começar esse trabalho lá, né, um trabalho de cruzada, de evangelismo. Nós fomos lá sondar a terra. Essa cidade é Leiria, nós tivemos no Porto e tivemos também em Leiria, que foi bênção, né? Acredito que em breve estaremos em Portugal com um trabalho também de evangelismo de tempo curto. E depois de Portugal, nós tivemos, na verdade, depois de Portugal, não. Durante todo esse processo de viagens transculturais, eu não deixei de fazer o trabalho de evangelismo no Brasil. A gente viajou com a Missão Josué em várias cruzadas do Brasil, sempre. Desde 2016, quando comecei, eu já fazia através da Missão 1, e através da Missão Josué a gente continuou, porque na segunda viagem, que foi para o Paraguai, em 2017, o pastor já nos convidou para fazer um tempo de treinamento para liderança. Então, dali, né, da viagem do Paraguai, a gente seguiu direto para o Chile, foi uma viagem já conectada, e dali em diante eu comecei a liderar também equipes na Missão Josué, e várias delas do Brasil, a gente estava aí à frente, organizando, montando equipe, recepcionando os chilenos e visitando vários estados do Brasil. Fizemos Nordeste, né, que é algo que toca muito meu coração, que a gente foi ao sertão, e deixamos essa missão lá para aqueles que moram nas cidades do Nordeste, né, alcançar a sua missão local, né, sua missão doméstica, que é o sertanejo. Essa foi a grande missão que tivemos ali no Nordeste. Mas também tivemos cruzadas aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, São Paulo, Bahia e vários estados do Rio de Janeiro. A Missão Josué está presente. Aí depois disso eu quero falar sobre
a viagem missionária de 2019, antes dessa pandemia, que foi a França. Foi a viagem missionária de maior tempo de duração. Nós tivemos em 2 cidades, nós tivemos em Châtillon-sur-Seine, e os pastores Raíssa e Alejandro, né, que são filhas e genro do pastor Charles, presidente da missão, e eles estão pastoreando uma igreja lá em Châtillon-sur-Seine. E nós fizemos um plano de primeiro ir a Paris e depois ir para lá, mas aí Deus mudou, inverteu tudo, nós primeiro fomos lá e depois fomos a Paris. Isso eu quero contar uma experiência para vocês sobre essa viagem, por quê? Porque essa daí já é Paris, né? E a foto também que estava à esquerda já estava em Paris. Essa é uma igreja em Paris que me recebeu, a Igreja Jesus Meu Refúgio, né? Esse foi o dia da despedida, né? O coração já apertadinho. Mas vamos falar primeiro de como foi, né? Que aconteceu essa última viagem por cima para ficar 3 meses. Eu organizando e montando toda a logística da equipe do Brasil, que a gente ia para o Nordeste. O que aconteceu? Deus falou comigo, eu preciso que você vá à França. E eu falei, meu Deus, não tem como, eu vou para o Nordeste. Estamos preparando, levantando recursos, nem tinha todos os recursos para ir para o Nordeste. E aí o Senhor falou, não, eu preciso que você vá ao Nordeste. Eu falei, Senhor, não tem como, eu estou fazendo a faculdade, vou agora, TCC já pronto, entregar, terminar estágio. O Senhor falou, você vai ao Nordeste, você vai à França. Eu falei, Senhor, não dá. E eu tentando convencer o Espírito Santo que não dava. Eu lembro que eu pedi ao pastor Charles e a Fabrícia para me receber, conversei com eles, depois voltei, o coração começou a apertar de novo, e eu falei, Senhor, então o Senhor vai usar o meu pastor, porque o Senhor é um Deus organizado, então o Senhor vai falar através dele. Aí eu cheguei na igreja, foi assim, como se tivesse sido, não, foi realmente a boca de Deus falando, tirando todas as minhas dúvidas, chorei bastante, falei, tá bom, Senhor, me rendo, entendi, eu vou, porque se eu sou filha, se eu sou serva, eu sei qual é a minha posição nessa história. Mas tem uma coisa, a minha parte é dizer sim, tá aqui, tô aqui. Agora a sua parte, o senhor faça aí, não tem 1 centavo. Não tinha mesmo, irmão. Não tinha nada. E aí, Deus fez um reboliço na minha vida financeira que ele falou assim exatamente comigo, faça a sua parte, a minha eu sei fazer. E sabe mesmo, confie que ele sempre vai fazer a parte dele. E aí o dinheiro veio, ele falou, agora pode comprar passagem. Aí comprei a passagem, a missionária Cleonice, né, que é sempre abençoadora com o cartão, que a passagem tem que comprar com o cartão, né, se não for à vista. Então ali comprei a passagem de ida e volta, viajei para o sertão em julho com a viagem já comprada para a França em setembro, quando eu voltasse. Eu voltei em agosto da viagem só para me organizar bem rapidamente e ir para a França. E sabe o que eu acho interessante, amados? Que eu falei para o Senhor que, porque eu lembro uma frase que eu falava muito para o Senhor, por que tem que ser em setembro? Quem vai em setembro, vai em janeiro. Porque eu pensava em terminar as questões da faculdade, tudo. E o Senhor não me respondeu nada, ele só disse que eu precisava em setembro. Agora você pensa comigo, eu poderia ir em janeiro? De forma nenhuma, né? Os aeroportos fechados, tudo parado, então realmente tinha algo que eu precisava fazer na França e o Senhor confiou a mim, né? Na verdade, o Senhor não precisava de mim, eu até acredito nisso. Ele poderia enviar qualquer outro, mas ele confiou em mim e quis me dar essa honra de participar do que ele queria fazer, do que ele queria falar nesse tempo lá, né? E foi bênção o tempo que eu estive lá na França com a Raíssa e o Alejandro na igreja de Châtillon, Maison de Paix, Casa de Paz, né, o nome da igreja. E foi tão legal como foi essa conexão, né, com os nativos, com os franceses. As outras viagens foi bem diferente em equipe, mas quando eu fui dessa vez sozinha, né, foi uma conexão muito forte com os nativos, eles me receberam muito bem, eles que são bem resistentes nessa recepção, né, eles precisam ter confiança, e aquela igreja eu nunca tinha ido com equipe nenhuma. Então, assim, eles me acolheram de uma forma muito amorosa, né, o que não me impediu de falar tudo que Deus mandou eu falar. Glória a Deus por isso, porque isso também é amor, né? E quando fomos a Paris, a missionária Jéssica, que está lá em Paris, me recebeu
com todo carinho também. Aquela outra igreja que vocês viram na foto de Paris também me abraçou tremendamente. A igreja de franceses, mas que são descendentes de imigrantes. E aquela igreja é bem diferente da igreja de nativos, que a igreja dos nativos, eles não têm a cultura de evangelizar, compartilhar a fé, e é por isso que a igreja francesa está em decadência, está em declínio. Decadência que eu digo assim, declínio de número de membros. Agora ela começou a dar aquela respirada, porque Deus está enviando trabalhadores, tá? Porque às vezes a gente tem uma visão errada, e agora eu quero deixar as minhas considerações finais para você, porque a gente vai tratar de algo que precisa ser desconstruído no seu coração. Eu queria, na verdade, desconstruir, né, essa visão de que os países mais desenvolvidos, como diz popularmente, ou um pouco mais ricos, não precisam de Jesus. Eles já têm tudo. Não, eu descobri que os países ricos, ditos ricos, desenvolvidos, são países miseráveis espiritualmente. O avivamento que você vê na África, você não vê na Europa. E provavelmente não vai ver em muitos países ricos. Então, eu quero que você pense sobre isso. Quando tiver um missionário que for enviado para a Europa, não veja ele como alguém que vai para lá para passear, conhecer aquilo que você não conhece e gostaria tanto de conhecer e viver. Tira essa visão glamurosa quando você fala de missões em relação a países ricos, porque não tem nada de glamour, na verdade tem a ver com lágrimas, tem a ver com dureza de coração e miséria espiritual, ok? Outra coisa que eu quero desconstruir na sua mente é a questão de você pensar que eu tenho até um chamado, mas eu não tenho nenhuma condição, não vejo como isso pode ser feito. Entenda que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você está esperando ou pode entender. Amém? Outra coisa também que eu quero deixar para você. Se você não tem um chamado transcultural, você tem um chamado para ser missionário na sua família, na sua igreja local, na sua comunidade. Você tem um chamado para fazer a diferença aonde você está. Amém? Eu primeiro ganhei minha família para Jesus, para depois ganhar as nações. Primeiro trabalhei no meu país, para depois ganhar as nações. Então fica com essa palavra no seu coração, seja encorajado a dizer sim, eis-me aqui, Senhor, eu vou, porque os campos estão brancos, estão prontos para a ceifa, mas faltam trabalhadores. Seja você mais um, ok? Vem com a gente. A Missão Josué está aberta para voluntários. Se você quer ser um, deixa aí nos comentários. Amém? Deus abençoe e até uma próxima vez que a gente possa bater mais um papo junto.